Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite dos organizadores do evento, em particular ao Dr. Luciano Paulino, e o trabalho que nós vamos apresentar hoje, intitulado Nanopartículas de Ouro, bioconjugadas com anticorpos para a detecção de SARS-CoV-2 pela técnica de espalhamento dinâmico de luz, vulgo Zeta-Sizer. Esse projeto foi financiado pelo SUS, Ministério da Saúde, FNDCT, CNPq, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom, qual foi a ideia do projeto? A ideia é o seguinte: pega as nanopartículas de ouro, conjugou-se com anticorpos anti-SARS-CoV-2, mais especificamente contra a proteína Spike. Se criou então um bioconjugado, pega-se a amostra de pacientes, mistura com esse sistema, você vai ter então um sistema que é a associação dos bioconjugados com nanopartículas de ouro, e você faz uma leitura no equipamento Zeta-Sizer. Bom, o que vai acontecer? Essa é a leitura do equipamento quando você tem apenas o bioconjugado, e essa é a leitura no equipamento quando você tem o bioconjugado associado ao vírus, se ali houver algum vírus. Então você vê que tem um deslocamento do pico para a direita. Claro que esse deslocamento não é tão intenso, quem dera que fosse, mas suficiente para você dar um diagnóstico. Além disso, usando esse mesmo sistema de bioconjugados com algumas modificações, nós podemos fazer um sistema de leitura, a leitura visual. Você tem uma mudança de cor se houver a presença do vírus. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente. Bom, esse projeto, então, tinha como objetivos específicos funcionalizar a nanopartícula de ouro com anticorpos, antiglicoproteína spike do SARS-CoV-2, desenvolver o sistema que permitisse a detecção do vírus, não dos antígenos, não dos anticorpos circulantes, e validar esse teste em pacientes da rede pública de saúde. A ideia, então, e daqui a pouco vocês vão ver, todos esses objetivos foram cumpridos. Desde a síntese e caracterização das nanopartículas de ouro foram realizados pelo grupo, conjugação e caracterização dessas nanopartículas com anticorpos, antiproteínas do SARS-CoV-2. Fizemos todos os testes necessários, inclusive com vírus inativado, certo? Antes de realizar os testes de validação com pacientes positivos ou negativos durante o período da pandemia. E, como eu falei para vocês, criamos aquele sistema que eu estou chamando aqui de detecção rápida, mas na realidade é um sistema que você pode usar diretamente no point of care. Dentre os resultados obtidos, vocês estão vendo aqui, nós desenvolvemos diferentes tipos, tamanhos de nanopartículas e formas também. Você está vendo aqui, são formas, nanopartículas de ouro em forma de estrela. E nós ainda não fizemos bioconjugados com essas nanopartículas, mas a ideia é que isso aumente o deslocamento para a direita quando for fazer a leitura no DLS. Mas, de qualquer maneira, esse processo foi realizado com sucesso pelo grupo. Com alta reprodutibilidade, ficou muito bonita. Aqui é uma imagem das amostras desenvolvidas pelo grupo. Isso aí foi desenvolvido tanto no CETEM, Centro de Tecnologia do Nordeste, quanto na Federal Fluminense, quanto na USP São Carlos. Bom, em seguida, a bioconjugação, nós fizemos toda a caracterização. Como é que foi essa bioconjugação? Nós associávamos um ligante, o DTSSP, à nanopartícula de ouro, e que, por sua vez, ia associar-se ao anticorpo específico, tá certo? Esses anticorpos foram os maiores problemas que nós tivemos no início da pandemia. O mundo quem produzia esses anticorpos no mundo, e o Brasil no início não produzia anticorpos anti-SARS-CoV-2, eles não vendiam, ou se vendiam era muito caro. Então nós tivemos que
que, como se diz na minha terra, tocaram um dobrado para conseguir esses anticorpos. Finalmente, um pouquinho mais para frente, tanto o Instituto Vital Brasil no Rio de Janeiro, quanto o Instituto Butantan produziram anticorpos policlonais e que foram usados nesse trabalho. Além disso, o professor Tatsuya Nagata, da Universidade de Brasília, ele desenvolveu um sistema interessante para a obtenção da proteína spike, que você só pode produzir um anticorpo se você tiver a proteína específica. O professor Tatsuya, ele colocou os genes da proteína spike em plantas. Então ele produzia, nas folhas das plantas, ele produzia a proteína spike, purificava a partir daí, injetava em coelho e ficou um anticorpo maravilhoso. Funcionou super bem no nosso sistema. E trouxe uma economia enorme para o projeto, diga-se de passagem. Então nós conseguimos fazer a associação, independente do anticorpo ser comercial, do Instituto Vital Brasil, qualquer desses anticorpos que eu me referi aqui, esses anticorpos nós conseguimos fazer a associação com as nanopartículas de ouro. Então tínhamos o bioconjugado. Bom, esse aqui é o meu primeiro anticorpo que eu comprei, tá certo? Custou a bagatela de $3.000, 1 miligrama. Uma dificuldade enorme para ele chegar aqui no Brasil. Bom, aqui os primeiros resultados obtidos, só mostrando que o sistema ele se mantém estável, tanto das nanopartículas quanto também do bioconjugado. E o que a gente foi fazendo ao longo do sistema? Cada passo que nós dávamos, nós fazíamos um controle no ZetaSize. Então, conjugávamos a nanopartícula de ouro com o ligante, ZetaSize, para ver se tinha mesmo um pequeno deslocamento. Com o anticorpo, ZetaSize, para ver se esse deslocamento aumentava. E tudo funcionou, felizmente funcionou muito bem. Não é trivial, não é de uma hora para outra, mas com o trabalho foi muito bem desenvolvido. Pois bem, em seguida nós fizemos um teste com um vírus, só o vírus inativado. Esse vírus foi cedido para a gente pelo Instituto Butantan, em associação com o IPEM. Eles fizeram por radiação gama, eles inativaram o vírus, nos forneceram, então nós fizemos os testes iniciais. Percebo aqui que quando eu tenho só a nanopartícula de ouro aqui em vermelho, a nanopartícula de ouro associada ao anticorpo em verde, você vê que tem um leve deslocamento para a direita, e quando eu associo, coloco o vírus no sistema, esse deslocamento fica fantástico. Parece uma figura de livro, maravilhoso. Claro que sempre tem alguma sujeirinha, esses aqui são aglomerados, mas o importante são esses gráficos aqui. Então, o sistema, quando eu tenho o vírus limpo ali no PBS, fica uma leitura maravilhosa. O problema é que o nosso swab e a nossa saliva não é tão limpa assim. Tem uma série de proteínas, etc., que interferem, obviamente, na leitura. Bom, isso aqui, novamente, é a leitura no ZetaSize, certo? Só a nanopartícula com anticorpo aqui e a nanopartícula com anticorpo associado ao vírus SARS-CoV-2. Percebam que a leitura é muito bonita. Fizemos uma leitura também só com vírus em solução, para ver qual a quantidade mínima da detecção, quer dizer, qual a sensibilidade que esse sistema tinha, e vocês percebam que já em 6 vezes 10 a terceira, a gente já começava a ver uma leve detecção do vírus. Quer dizer, é um sistema extremamente sensível. Novamente, quando eu estou o vírus versus o bioconjugado, tá certo? Sem outros interferentes. Aqui a microscopia eletrônica, que mostra, nesse aumento aqui fica muito mais claro, o vírus aqui
mais eletrodenso, mais escuro, as nanopartículas, e ao redor das nanopartículas o vírus de SARS-CoV-2, que é uma imagem representativa desse sistema. Bom, nós, obviamente, a próxima etapa foi testar isso agora em pacientes, na vida real. Para isso, nós tivemos aprovado no CONEP, para a gente usar o material de seres humanos, e fomos fazer os testes clínicos. No primeiro momento, nós fizemos na UBS 5, Planaltina e Araponga, sob a coordenação do Dr. Itajaí Oliveira de Albuquerque. O Dr. Itajaí fazia a seleção dos pacientes sintomáticos e assintomáticos. Esses pacientes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Nós obtínhamos a amostra de nasofaringe dos pacientes e fazíamos, então, a leitura. Aqui é interessante, ó, nós fizemos uma amostra de 5 pacientes, nós fizemos bem mais do que isso. Nós chegamos a fazer, talvez, uns 60 pacientes. Agora eu não tenho esses números exatamente na minha cabeça. Mas observe aqui que o paciente número 6 foi o único que deu um positivo muito claramente. O que nós fazíamos? Nós fazíamos o teste rápido também, padrão lá no Point of Care, lá na UBS. E nós comparávamos. Observem aqui que aonde deu positivo no padrão que eles utilizam no sistema, deu positivo aqui, com exceção do paciente número 4. O paciente número 4 ele testou positivo, levemente positivo, e no nosso sistema deu negativo, ou seja, o nosso sistema, ele, a partir de um ponto com os interferentes, ele não funciona, ele não estava funcionando 100%. Mas isso é aceitável, certo? Todos esses testes eles têm um índice de erro que pode variar aí de 20% até 20%. Isso é aceitável pelos órgãos reguladores, ok? E nós estávamos dentro desse padrão. De 6 amostras, nós tivemos um erro aqui, nesse caso. Todos os outros deram negativo no teste rápido e deram negativo nas nossas leituras. Ficamos super felizes com isso. Esse trabalho foi publicado na Atalanta, e aqui eu quero agradecer em particular a doutora Patrícia Bento da Silva, que esteve à frente desse trabalho, foi junto com muito outras pessoas. Obviamente é muito complicado você fazer um trabalho desse sozinho, mas em particular a doutora Patrícia, a doutora Jaqueline Rodrigues da Silva foram os principais responsáveis pelo desenvolvimento desse projeto. Bom, os colegas da Federal Fluminense também desenvolveram um sistema parecido, com algumas modificações a partir do que a Patrícia já tinha realizado, sob a coordenação da doutora Célia Roncone, da Federal Fluminense, e também foi publicado um artigo no Materials Today Chemistry, um artigo muito bonito e que também basicamente complementou o trabalho que nós tínhamos feito anteriormente. Bom, os colegas da USP São Carlos estavam trabalhando, por seu lado, num sistema para detecção colorimétrica. E aqui, então, você tem esse sistema. Eu não sei se vocês percebem com a modificação da cor, mas dá para ver claramente aqui na leitura no espectrofotômetro. Você vê aqui, após reagir com a proteína S, você tem essa leitura aqui embaixo,
quando reage apenas com anticorpo, você tem essa leitura, quer dizer, esse aqui é a leitura do bioconjugado, isso aqui é apenas a nanopartícula de ouro. Ou seja, modifica a leitura no espectrofotômetro, assim como modifica a cor, dependendo da presença ou não da proteína. Aqui, pessoal, nós só estamos reagindo com a proteína spike, tá certo? Não é o vírus inteiro. Esses resultados também foram observados dependente da concentração. Então, dependendo da concentração da proteína spike, novamente, não é o vírus, você aumenta a força da leitura. Pois bem, a Elsa Cameron, que era o pós-doc que estava à frente desse projeto no laboratório do Dr. Oswaldo e da doutora Débora, lá na Federal de São Carlos, lá da USP São Carlos, ela desenvolveu esse sisteminha aqui, ó, onde você coloca o Eppendorf, coloca o Eppendorf aqui, acopla o celular e faz uma imagem. Você faz a imagem com o seu celular, usa um aplicativo que já existe na internet e que melhora, então, a visibilidade desse sistema. Ao invés de você ter apenas o seu olho, você tem um ajudante a mais, que é o seu celular, para dar o diagnóstico do paciente. Porque, às vezes, entre o positivo e o negativo, a diferença de cor é muito pequena. Pois bem, aqui é um videozinho que vocês vão ver que, infelizmente, não estou conseguindo colocar para rodar. Se eu tivesse conseguido colocar para rodar, vocês veriam que, por incrível que pareça, você vai colocando o antígeno aqui, vai imediatamente mudando de cor. Vocês percebem, pelo menos aqui aqui você vê bem rosinha e aqui você vê que já tem mudança de cor. Ou seja, vai colocando a proteína, que é a proteína spike, tá certo? Você já vai imediatamente fazendo a mudança de cor. E aí a gente ficou ainda mais entusiasmado com esses resultados. Desculpa, agora está passando. Vai colocando, já vai abrir a mudança de cor. Bom, esse trabalho foi feito pela Elsa Materon, que, como eu falei para vocês, do laboratório do Dr. Oswaldo Oliveira e da doutora Débora Gonçalves, na USP São Carlos, Instituto de Física da USP São Carlos. Saiu exatamente como planejado, falta agora a gente fazer os testes com os pacientes, tá certo? Então, nós pegamos amostras de nasofaringe, incubamos. Na realidade, isso aqui não são só negativos, são negativos e positivos, tá certo? Então, como você pode ver aqui, ó, esses aqui são controles, só a nanopartícula, o bioconjugado, na realidade. Aqui o bioconjugado com uma saliva que nós sabíamos previamente que eram negativas, bioconjugado com suave, que nós sabíamos previamente que eram negativos. Esses testes foram realizados por PCR. E aqui, positivos. Você vê claramente a diferença de cor. E aqui, novamente, todos negativos. Todas essas amostras, nós tínhamos o controle por PCR, que eram positivos ou negativos. Ficamos mais felizes ainda com esses resultados e agora a próxima etapa é a gente tentar, junto ao Butantan, do Instituto Butantan, a certificação desse processo. Se a gente fizer a leitura também
por espectrofotometria. Isso aqui são outras amostras, tá certo? Mas funciona da mesma forma. Você vê aqui só o buffer, é uma leitura, e quando você faz com os pacientes todos positivos, também com controle por PCR, realizado no laboratório SEIB aqui em Brasília, você vê que as leituras, o sistema funcionou tanto visualmente quanto por espectrofotometria. Ficamos felizes, obviamente, porque nós conseguimos fazer o desenvolvimento desses imunossensores contra SARS-CoV-2. São seletivos, eu não falei para vocês porque não tinha tempo, mas essas amostras, esses bioconjugados também foram testados para outros vírus da família do SARS-CoV-2 e não dava, nós não tivemos a leitura cruzada, reação cruzada. Ficamos, isso então, no artigo que nós publicamos. São bastante estáveis. A de DLS, a gente fez o teste até 210 dias, com uma boa estabilidade. Esta desenvolvida pela doutora Elsa, até 120 dias, também com boa estabilidade. E, principalmente, o sistema de detecção colorimétrica é de uma simplicidade operacional fantástica. Tá certo? Então, aqui eu quero chamar a atenção de que essa mesma plataforma a gente pode mudar o vírus e detectar para outros vírus, ou seja, a gente criou uma plataforma de imunotestes que pode ser utilizados em outros sistemas de uma maneira muito fácil entre aspas, né? Em pesquisa nada é fácil. Bom, nós temos páginas na web, para quem tiver interesse, Instagram, só procurar Rede Nanoimunotec, colegas como colaboradores. E aqui só citar rapidamente os PIs desse processo. Professora Glenda, da Federal do Tocantins, professor Rui Cury, do Instituto Butantan, professora doutora Giovana, na CETENE, doutora Fátima, Federal de Goiás, doutor André, Federal de Minas Gerais, doutora Célia Roncone, Federal Fluminense, doutor Leonel Gamarra, no Hospital Albert Einstein, e doutores Débora Gonçalves e o Oswaldo Oliveira, da USP São Carlos. E aqui os principais pós-docs participaram desse projeto: doutora Patrícia, doutor Mozart, doutora Jaqueline, doutora Elsa. Cadê a doutora Elsa aqui? Agora eu acho que está aqui atrás do meu rosto, infelizmente. E outros colegas, ok? Então, muito obrigado.